Senhoras, senhores do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilson Henrique de Lima, é a primeira aula que vocês estão tendo comigo, né? Vocês estavam tendo aula até então com a professora Vânia, então a partir deste momento, no segundo trimestre, então como vocês sabem, já estamos no segundo trimestre letivo, então a partir de hoje as aulas de Educação Física serão comigo. Então, como cada professor, vocês sabem, tem um estilo de trabalho diferente, né? Então, como a aula de Educação Física, eu já convido vocês, a todos vocês que estão aí assistindo a aula, estejam vocês sentados, em pé, deitados, da maneira que vocês estiverem, procura ficar em pé. Se você tem um espaço, afasta móveis, afasta a cadeira e fica em pé para nós fazermos aquele alongamento, né? Vocês sabem que a aula de Educação Física é movimento, então para começarmos bem a aula, para termos uma maneira diferente de trabalhar, como precisamos estar em casa, nós precisamos, a restrição de movimento é menor, né? Então eu convido vocês, fica em pé para que possamos fazer um alongamento e começarmos melhor a aula no dia de hoje, tranquilo? Então, para vocês que estão aí, já ficaram em pé, já aproveita, solta as pernas, solta os braços, relaxa, olha aí, ó. Isso, as minhas pernas não vai aparecer, né? Mas pode ficar dando aquele chute para frente, para trás, para o lado, olha aí, ó. Aproveita lá. Flexiona um pouco o joelho, já segura as mãos cruzadas, segura lá embaixo. Olha aí. Sobe até o meio e mantém. Deixa as costas retas. Olha aí. Junta as pernas, deixa elas juntas, deixa a mão lá embaixo. Agora vai subindo a mão devagarinho, as duas mãos, dedos entrelaçados. Vai subindo. Olha aí, chegou lá em cima, o máximo que conseguir. Fica na ponta do pé, solta os braços e espreguiça. Olha aí, ó. Gira o tronco para um lado. Gira o tronco para o outro. Olha aí, ó. Já joga os ombros lá à frente. Ombros lá atrás. Olha aí. Solta, volta, relaxa. Esse exercício também vocês já faziam na aula, né? Quando vocês estavam tendo aula prática, então fica fácil para vocês. Então cruza o braço à frente do corpo, palma da mão voltada para cima e olha para o lado contrário que a mão aponta. Então fica desta maneira aqui. Toca. Olha aí, solta de volta. Relaxa. Olha aí, já deu aquela melhorada, né? Já deu aquela diferença. Então, como a gente fica muito tempo parado, então, sempre que possível, faz um alongamento, faz um movimento. Se você tem um jardim em casa, uma varanda, procura se divertir, brinca, faz uma atividade física que assim nós ocupamos melhor o nosso tempo também, né? Então o movimento é sempre necessário. E já aproveita que vocês estão em pé também, já traz a água para perto de vocês. Então hidratação é muito importante, mesmo que estejamos em casa, nós precisamos estar hidratados, né? Então toma água, traz água, deixa perto de você, sempre que der sede, já está fácil ali, está pertinho, né? Então tranquilo? Para começarmos então o assunto do segundo trimestre, nós temos, até então vocês estavam tendo a matéria de dança, né, com a professora Vânia, então para este trimestre nós temos um conteúdo novo. Então, como vocês podem ver aqui nas imagens, estão retratadas 3 situações que vocês já estão até se perguntando o que é, alguns já sabem o que se trata, né? Então são 3 situações de uma pessoa deitada ali fazendo um relaxamento, provavelmente, outra ali com braços esticados, deve estar numa situação de alongamento também. E tem uma terceira situação aqui na última que está utilizando de um aparelho. Então esse aparelho também faz parte do conteúdo desse trimestre. A vocês que estão se perguntando que conteúdo é esse, eu digo a vocês que nós vamos falar sobre ginástica, isso mesmo. Então ginástica tem vários contextos de ginástica. Existem vários tipos de ginástica, então são a ginástica de competição, são aquela que nós vemos nas Olimpíadas lá, que tem a ginástica rítmica,
a ginástica artística, ginástica de trampolim. Também tem as ginásticas que são trabalhadas em academias e tem os outros estilos de ginásticas que também são trabalhados para condicionamento físico, apenas como questão de meditação, de relaxamento. Então, tudo isso daí diz respeito às ginásticas. Então, por isso que temos uma definição aqui nesse primeiro slide aqui de ginástica. O que quer dizer ginástica, então? É uma palavra que tem origem grega, no caso, que é gymnastiki, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Então, a estrutura do corpo trabalhou a musculatura que envolve aquele corpo, nós estamos trabalhando dentro da ginástica. Então, a ginástica tem vários ramos que eu já coloquei para vocês. Então, especificamente nesta aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a ginástica de conscientização corporal. Já vou adiantar para vocês que é a ginástica de conscientização corporal. Mas ainda antes disso, vamos falar um pouco mais sobre a história da ginástica. Então, ela, como tem origem grega, então ela foi utilizada para treinamento militar na época da Grécia Antiga. Então, os gregos utilizavam a ginástica para treinar os soldados que batalhavam para conquistar território na maioria das vezes. Não, vocês devem linkar lá, faz uma retomada com história, vocês lembram lá das expansões dos territórios dos povos. Então, a ginástica foi utilizada pelos gregos para dar treinamento aos soldados. Então, ela foi utilizada como treinamento militar e o seu surgimento oficial, no caso da ginástica de competição, é de 1811, por Friedrich Ludwig Ramm, que é o pai da ginástica pedagógica. Então, ele funda em Berlim, na Alemanha, o primeiro clube voltado apenas à prática da ginástica. Então, temos até 1811 a ginástica sendo trabalhada como treinamento militar. A partir de então, a ginástica foi difundida, foi utilizada para outras situações. No caso aqui, voltada à questão pedagógica e mais para frente ainda na questão de competições, outros estilos que eu já coloquei para vocês. Então, falando um pouco sobre a ginástica de conscientização corporal. Então, a ginástica de conscientização corporal são práticas milenares, como relaxamento, meditação, automassagem. Elas tiveram origem em países orientais, foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. Então, saímos da ginástica de competição, daquela ginástica de treinamento militar, como fora trabalhado pelos gregos, e entramos na ginástica de conscientização. É aquela ginástica que vai trabalhar corpo e mente, vai aliar os dois, fazer o alinhamento perfeito da situação ali, de corpo e mente, trabalhar os dois juntos. Então, essa é a ginástica de conscientização corporal. Existem 3 tipos, como foi colocado aqui: relaxamento, meditação e automassagem. Esses 3 tipos nós vamos estar vendo mais à frente agora como que funciona cada um deles, beleza? Então a ginástica de conscientização corporal, o autoconhecimento das sensações, das percepções corporais, permite a identificação de alguns desequilíbrios que se forem percebidos em seu início, podem ser tratados, evitando a manifestação do estágio chamado doença. Então também entra a questão de prevenção. Então, eu faço a ginástica de conscientização corporal para evitar alguns distúrbios que eu possa vir a desenvolver. Então, tudo isso aí também está aliado à prática da ginástica de conscientização corporal, seja ela naqueles 3 estilos lá: relaxamento, automassagem e massagem. Tranquilo? Bora para a nossa primeira atividade do dia. Então, conhecemos um pouco da história da ginástica, como que ela surgiu, e agora nós vamos falar, entrando dentro da ginástica de conscientização corporal, temos nosso primeiro exercício para daí nós chegarmos nos 3 estilos de ginástica de conscientização corporal. Qual que é essa primeiro exercício? Em um contexto mais amplo, o que é ginástica? Então, essa daí pega o seu caderno, faz as anotações do dia de hoje, coloca o nome da nossa aula, o tema da aula, e temos o primeiro exercício, que é o quê? Em um contexto mais amplo, o que é a ginástica? Vocês vão definir ginástica. Tranquilo? Então, faz as anotações no caderno, vão ter um tempinho para resolver isso. Assim que vocês resolverem, nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Uma definição do que é ginástica. Então era para anotar no caderno o que é ginástica. Então a resposta para aqueles que anotaram lá e para a correção fica o quê? Então a ginástica foi o que visto lá no início daquele primeiro slide lá, que era definir o que era ginástica. Então ela tem origem grega, gymnastique, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Então trabalhou o corpo, trabalhou a musculatura do corpo, com fins tanto para treinamento, ou seja, para fins também de relaxamento, de meditação. Então, isso daí trabalha a musculatura do corpo. Nós temos o quê? Temos ginástica. Aquilo também utilizado nas academias para treinamento, musculação, também entra dentro do conceito de ginástica também. Então, ficou claro, né? Ficou fácil para essa primeira questão. Bora para mais uma, então? Já temos a definição de ginástica, temos mais uma atividade. Já anota no seu caderno, a pergunta é a seguinte: são exemplos de ginástica de conscientização corporal. Então está listada algumas opções, aqui vocês vão marcar aquela que diz respeito à ginástica de conscientização corporal. Então ela era dividida em três, são divididas em três, ali você vai escolher qual que diz respeito à ginástica de conscientização corporal. Aproveita também, já interage no aplicativo Aula Paraná. Então, durante essa pergunta, o chat é aberto para vocês estarem interagindo com os professores e seus colegas. Tranquilo? Então, vocês vão ter um tempinho, daqui a pouco voltamos.
Voltamos então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Marcar desses exemplos aqui qual que diz respeito à ginástica de conscientização corporal. Acertou aqueles que responderam a letra C. Olha lá, ó, a letra C que fala o quê? Que a ginástica de conscientização corporal pode ser dividida okay, em relaxamento, meditação e automassagem. Então são os três estilos de ginástica de conscientização mais difundidos, mais praticados. Então, relaxamento, meditação, automassagem. Ali na primeira nós podemos ver que são ginásticas de competição, né? No caso artística, ritmo de trampolim. Ginástica circense, acrobática e malabarismo também fazem parte de ginástica, mas não diz respeito à ginástica de conscientização corporal. E na última, letra D aqui, mistura tanto competitiva quanto de outras situações que não diz respeito à conscientização corporal. Então, conscientização corporal, relaxamento, meditação e automassagem. Então, da primeira ginástica, da primeira divisão que nós tivemos ali das ginásticas de conscientização corporal, nós temos o quê? Relaxamento. Relaxamento, então, o que é? É uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentado na escola ou diante de um computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens. As práticas do relaxamento são muito indicadas para a eliminação dessas tensões. Então, para vocês que agora nós estamos bastante em casa, né, estamos acompanhando nossas aulas online, então a prática de qualquer uma dessas ginásticas que nós vamos falar, já falamos e estamos falando, pode ser praticada em casa, né? Então são atividades fáceis de se praticar, tranquilo, não há necessidade de grandes espaços, então um pequeno espaço você consegue para estar praticando. Então realmente é que nós estamos em casa, então nós sofremos bastante. Estamos no computador, estamos na frente da TV, no celular, interagindo, respondendo. Então, após a realização dessas atividades, a prática da ginástica é bastante recomendada. Então, nós podemos fazer tanto o relaxamento, como a automassagem, como a massagem, como um relaxamento. Então, tudo isso daí pode ser praticado em casa durante o período que nós estamos. Que tudo isso aí vai favorecer o quê? Vai diminuir as tensões que nós sentimos, a nossa musculatura realmente fica cansada, ficamos cansados, o desgaste físico e mental é grande também, então através dessas práticas de ginástica favorece bastante. Então continuando falando sobre o relaxamento, então relaxar significa o quê? Reduzir drasticamente a atividade mental e muscular. Devem ser realizadas em locais tranquilos, e seus adeptos devem vestir-se com roupas confortáveis, prestar atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. Então, fica tranquilo, né? Procura um lugar afastado, que não tenha muito barulho, que não tenha conversa. Fica lá, relaxa, fecha os olhos, concentra na respiração, trabalha bastante a respiração. Pode colocar uma música de fundo para fazer aquele clima de relaxamento, aquele clima de meditação. Então, tudo isso aí nós podemos estar fazendo no ambiente da nossa casa. Então, fica super tranquilo. Se fizermos isso, nós estamos praticando ginástica de conscientização corporal. Primeira delas, o relaxamento. Bora para mais uma atividade? Então, temos várias atividades na aula de hoje. Então, vamos para a nossa terceira atividade, que é a seguinte. A prática do relaxamento tem como principal objetivo. Então, nós vamos colocar qual o objetivo principal, vamos marcar aqui desses objetivos que estão listados, qual é o principal que diz respeito ao relaxamento. Então, são 4 opções que nós temos. Faz as anotações, anota em seu caderno. Se você tem acesso ao aplicativo Aula Paraná, se não tem, procura fazer o seu download, baixa, instala, vai interagindo com os professores e com os seus colegas que estão acompanhando esta aula. Então, aqui está listado algumas, marca a opção correta, daqui a pouco voltamos com a correção.
Voltando então para a correção da nossa atividade que tínhamos deixado aqui para vocês, que era o quê? A prática do relaxamento tem como principal objetivo. O principal objetivo então de se praticar o relaxamento é, letra A, romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Então, através do relaxamento, há um rompimento dessas tensões criadas no decorrer das atividades cotidianas, né? Então, cria-se essas tensões, esses empecilhozinhos na nossa saúde. Então, através do relaxamento, nós estamos trabalhando na cura ou no tratamento dessas tensões físicas, mentais e emocionais. Próxima ginástica, então, próxima divisão da ginástica, né, de conscientização corporal, que é a meditação. Então, ela também é bastante parecida com o relaxamento, mas ela tem algumas peculiaridades também específicas. Então, a meditação, o que é? É uma prática de intensa concentração e atenção da mente, reduzindo o fluxo dos pensamentos. Quando realizada de modo regular, ela proporciona vários benefícios, que são eles: descanso físico, mental e emocional do corpo, aumento da capacidade de concentração, redução da ansiedade, equilíbrio da respiração, entre outros benefícios que vai estar ocasionando a prática da meditação. Então, nós podemos ver aqui nesta imagem que foi colocada aqui. Então, ali tem uma pessoa que está à beira-mar, no pôr do sol. Então, ela está ali contemplando a natureza, tira seus pensamentos da cabeça, foca naquele momento. Então, ela está focando ali na paisagem, no pôr do sol. Os pensamentos devem ser dispersados, você vai focar naquele momento. Trabalha bastante a sua respiração também, assim como for trabalhada lá no relaxamento. Então, aqui também. Então, foca no ambiente, no espaço que está. Então, no caso ali, ela está no pôr do sol. Então, ela está meditando aquele momento. Então, trabalhando para toda a questão de pensamentos do dia a dia também serem esquecidos para este momento. Então, a meditação, a posição do corpo varia bastante. Então, ela pode ser praticada tanto em pé, deitado, mas o principal meio, a principal maneira que ele vai estar sendo praticado é sentado. Por que a maneira sentada é a mais adotada? Porque ela é considerada mais fácil e, apesar do corpo estar em repouso, ele está um pouco em alerta. Então, se você está num ambiente muito tranquilo, sabe que não vai ter nada ali, então você pode fazer a prática da meditação deitado. Se você vai estar num parque, como exemplo aqui nessa imagem aqui, então é recomendado fazer o quê? Sentado. Então, sempre sentado eu vou dispersar meus pensamentos, vou concentrar no momento, mas também eu vou estar alerta. Então, se acontece alguma coisa, o meu corpo já está alerta, ele pode reagir de diferentes maneiras. Então, tudo isso daí é as maneiras que a gente pode estar fazendo a meditação. Bora para mais uma atividade, então? Temos mais uma atividade que fala sobre meditação. Dos benefícios citados abaixo, quais são proporcionados pela meditação? Então, temos alguns benefícios listados aqui. Nós vamos destacar aqueles que a meditação proporciona. Então, leia novamente, leia com calma as alternativas que nós temos. Então, os benefícios que a meditação proporciona. Vocês têm um tempinho, já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Benefícios da meditação. Acertou aqueles que responderam letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então, tudo o que fora descrito aqui acima diz respeito aos benefícios da meditação. Então, descanso físico, mental, emocional, aumento da capacidade de concentração e também redução da ansiedade e do equilíbrio da respiração. Então, esses aqui são todos os benefícios que a meditação traz às pessoas que a praticam. Então, aqui todas as alternativas então estão corretas. Aqueles que marcaram a letra D, parabéns. Aqueles que marcaram outras letras, não tem problema. Todas elas dizem respeito, né? Mas a próxima vocês leiam com mais calma que vocês vão entender melhor o conteúdo. E mais das ramificações da ginástica de conscientização corporal, então é a automassagem. O que vem a ser a automassagem? Então ela é usada para relaxar e auxilia na manutenção da saúde. Trata-se do ato de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de situações do dia a dia. Ela é realizada com as mãos ou com auxílio de acessórios. Então a automassagem nada mais é, estou com dor de cabeça, vou massagear minha cabeça, vou massagear minhas mãos, massageando meus pés. Então isso daí é fazer uma massagem em si mesmo. Então o ato de mexer na minha musculatura, trabalhar a minha musculatura, entra dentro da ginástica de conscientização corporal, automassagem. Tranquilo? Ela pode ser utilizada com as mãos ou posso utilizar de acessórios para estar realizando. Ali uma bola, equipamentos específicos que tem também para estar utilizando, aqueles rolos, bambus. Então, tudo isso daí eu posso estar utilizando para também ajudar, facilitar a automassagem. Então, a automassagem é um tipo de ginástica ativa, que ativa a circulação sanguínea, diminui dores musculares e alivia as tensões emocionais. A aplicação da automassagem depende de o praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos. Então, ficou tranquilo, né? Sempre que tem uma dor localizada ali na região aqui da cervical, então eu posso estar massageando essa região, está doendo minha mão, eu posso massageando meus pés também. Então, toda a musculatura que eu consiga alcançar com as mãos, eu posso estar utilizando das mãos para fazer essa automassagem. Caso as costas ali, que eu não consiga, região da lombar, da torácica, então não alcanço com as mãos, eu posso estar utilizando de acessórios para estar fazendo a automassagem naquele local. Ficou tranquilo, né? Ficou fácil a questão da automassagem. Então, como a automassagem já foi colocada, ela é parecida bastante com os outros. Então, sempre tem a questão do conhecer o corpo para estar praticando. Bora para a atividade, então temos mais uma atividade sobre a aula de hoje. A atividade é o seguinte: dos benefícios citados abaixo, quais são proporcionados pela prática da automassagem? Então são listados alguns benefícios ali, nós vamos marcar, vamos destacar, anotar aquele que diz respeito à automassagem. Então, os benefícios da automassagem. Responde lá no aplicativo, daqui a pouco voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Benefícios da automassagem. Resposta correta, letra D. Olha aí, ó. Como a anterior, então todos os benefícios que estão listados aqui dizem respeito à automassagem. Então, ativa a circulação sanguínea, diminui dores musculares e alivia tensões emocionais. Então, são todos os benefícios que eu vou estar alcançando com a prática da automassagem. Aqui eu vou deixar uma atividade para realizarmos em casa. Então, tem uma atividade aqui que vocês vão realizar em casa. Que atividade que é essa? Então, vocês vão procurar um local tranquilo em sua casa, que você possa ficar sozinho, sem ser interrompido, e utilize músicas calmas. Então aqui deixo uma sugestão de vídeo que tem umas músicas calmas, então através dessa música vocês vão estar fazendo uma prática de ginástica de conscientização. Então você vai deitar-se confortavelmente sobre um colchonete, toalha de banho ou algo similar. Vai imaginar que está num local tranquilo, junto à natureza, pode ser uma praia, campo, próximo à cachoeira ou qualquer lugar que você ache agradável. Perceba a sua respiração, trabalhe bastante a sua respiração. Então nós vamos o quê? Tá praticando essa ginástica de conscientização corporal. Escolha um local tranquilo, um local calmo, que você tenha privacidade naquele local, então vai deitar e vai relaxar. Escuta a música e procura viver aquele momento. Imagine você em outros ambientes, aonde você desejar estar. Pode ser praia, pode ser cachoeira, pode ser no meio da mata. O local que você achar mais adequado. Concentra-se naquele local, foca naquele local e esquece os problemas do dia a dia, do cotidiano. Tranquilo? Então vai ficar bem fácil. Após isso, você vai sentir o quê? Uma onda de relaxamento percorrer os pés, pernas, joelhos, quadris, coluna, braços, cotovelos, punho, mãos, dedos, ombro, pescoço e cabeça. Então nós vamos sentir o nosso corpo todo relaxar. Relaxando também olhos, testas, nariz, lábios, maxilares e língua. Perceba seu corpo inteiro relaxado e continue prestando a atenção na respiração. Então, foca na respiração, sinta todo o relaxamento que a prática dessa atividade vai trazer para vocês. Então, vocês vão pegar, após a prática dessa atividade, fazer um relato das sensações percebidas durante a prática dessa atividade. Então, você pode anotar em seu caderno, um dia que você for retirar material da escola, você deixa essa atividade para o professor estar corrigindo. Também você pode mandar essa atividade via Classroom para o seu professor. Então, você pode estar realizando essa atividade e mostrando a seu professor. Tranquilo? Então, atividade bem simples de ser praticada, bem fácil de ser realizada. Então, aqui também, para fecharmos a aula de hoje, eu deixo para vocês aqui 3 vídeos que vão retratar também situações de meditação. Então temos meditação para pessoas que estão iniciando, como que funciona a meditação, o que você precisa fazer para estar praticando meditação. Então os dois primeiros falam sobre meditação e o último fala sobre automassagem, como trabalhar a questão da automassagem. Tranquilo? Então vocês têm aquela atividade para fazer e tem esses vídeos para acompanhar, para estar aprofundando melhor o conhecimento e depois estar praticando essas outras atividades também que diz respeito à ginástica de conscientização corporal. Então aqui eu me despeço de vocês na aula de hoje, agradeço a companhia, lembrando que entra no Classroom, responde a chamada, confirma a sua presença na aula de hoje, tranquilo? Então, um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula. Valeu!